Olá, sejam bem-vindos a mais uma videoaula do conteúdo de estabilidade do Taludes. Nessa aula daremos seguimento às aulas anteriores do mesmo tema e falaremos sobre os métodos que consideram a superfície de ruptura circular. Bom, nas duas videoaulas anteriores, nós falamos na primeira videoaula sobre tipos de movimento, né? Na segunda videoaula eu trouxe para vocês os métodos que consideram a superfície plana, baseado ali então no método de Kuhlmann, já trazendo alguns conceitos de números de estabilidade. E aqui nessa terceira videoaula eu vou falar um pouco dos métodos que consideram a superfície de ruptura agora de forma circular. Ainda teremos um quarto vídeo falando dos métodos de ruptura, que também consideram circulares, mas são métodos de fatias, né, os métodos suecos. Bom, então na primeira videoaula do conteúdo de estabilidade, nós conversamos um pouco sobre os tipos de movimento. Na segunda videoaula, eu trouxe para vocês as considerações de estabilidade de taludes, como é de Kuhlmann, considerando uma superfície de ruptura plana. Nessa terceira videoaula, eu vou falar um pouco dos métodos que trabalham com superfície circular. E ainda terá um quarto vídeo falando aí dos métodos de fatias. Sobre os métodos de superfícies circulares, eles também consideram, nas suas funções de contorno, uma análise bidimensional do problema. A superfície de escorregamento é cilíndrica, tendo como diretriz um arco de circunferência. É um círculo, sabe que não é, provavelmente não será um círculo perfeito lá no campo, né? Está fazendo uma aproximação matemática aí, considerando uma superfície cilíndrica. E a resistência de isolamento mobiliza-se por completo, ou seja, todo esse arco mobilizado no solo, que eu chamo de superfície de ruptura, é mobilizada, a resistência desse arco, ao mesmo tempo e ao longo de toda a sua superfície. Dentre os métodos que nós podemos citar que consideram a superfície circular, nós temos o que nós chamamos de métodos suecos. Dentro dos métodos suecos, nós temos os métodos globais, que trabalham aí com o equilíbrio de momentos. Temos também os métodos que são chamados de círculos de atrito. Tá? Círculo de atrito é geralmente quando se tem o I diferente de zero. E temos também os métodos de fatias, que são, por exemplo, os métodos de Bishop, de Fellaini, Magnuson-Price. Aí tem uma gama de métodos de fatias que eu poderia trazer aqui para vocês e citar na literatura. Esses outros métodos globais também tem uma infinidade de métodos. Então, como eu falei nas outras videoaulas, eu estou tentando ser o mais direto possível aqui, mas se vocês mergulharem dentro desse tema de estabilidade de taludes, dentro de teses, dissertações, de livros, vocês vão ver que tem uma série de propostas, uma série de ábacos com diferentes considerações que vocês possam utilizar. Seguindo aqui, então, o nosso primeiro item aqui, com o método global com o φ igual a zero, ou seja, é um solo puramente coesivo, então toda a minha resistência vai ser dada devida à coesão. Então, eu vou ter um método através do equilíbrio de momentos. Então, onde eu vou pegar esses meus momentos? Eu vou considerar um ponto qualquer, que vai ser a minha diretriz desse arco de circunferência que eu estou considerando como superfície de ruptura. Então, eu não sei onde vai romper. Eu preciso estimar, eu preciso procurar qual é o círculo que produz a pior resistência do solo. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou escolher o que nós chamamos de ó. Vou colocar vários pontos Os aqui numa malha. Vamos gerar diferentes arcos com diferentes diâmetros e vou procurar
que me oferece o menor fator de segurança. De que forma eu faço isso? Comparando os momentos que estabilizam esse meu talude contra os momentos que instabilizam o meu talude. Nós já vimos isso na videoaula anterior. Quem é que instabiliza o talude? Quem é que promove o movimento, digamos assim, para gerar a ruptura do talude? O peso próprio e sobrecargas. Quem é que estabiliza? Quem é que segura o talude? Os parâmetros, a resistência ao cisalhamento que esse solo tem na sua formação. Então, como eu estou falando de um método com φ igual a zero, eu só tenho como resistência a minha coesão. Lembrem que coesão é uma tensão, tanto que ela é dada em kPa. Então, a coesão vezes o comprimento da minha superfície de ruptura, comprimento desse arco de circunferência, eu vou ter, então, a minha força resistiva, que eu estou chamando de C maiúsculo. Então, o C minúsculo é a tensão e o C maiúsculo é a minha força. Tá? Então, a tensão vezes o comprimento, eu vou ter minha força, que multiplicado pelo braço R, que é justamente o raio da minha circunferência, ou seja, da minha superfície de ruptura até o meu ponto O escolhido para definir o meu círculo, eu tenho esse meu braço de alavanca. Da mesma forma, eu tenho o momento das forças que instabilizam, promovem a ruptura. Nesse meu caso aqui mais simplista, é o peso. Então, eu vou pegar o centro de gravidade dessa minha área aqui, tá? E vou multiplicar pelo braço de alavanca. O peso vai atuar na vertical, eu vou ter aqui um braço em função desse eixo do ponto O que eu escolhi. É o crítico? Não sei se é o crítico. É o primeiro que eu estou procurando. Essa relação dos momentos que estabilizam pelos que instabilizam, geralmente a gente pega aí e compara com um fator de segurança e, por norma, geralmente se trabalha aí com um fator de segurança de 1,5 para taludes. Mas a gente vai ver mais tarde que isso depende de qual tipo de obra, de qual relação que você está tendo lá. Esse valor pode diminuir ou aumentar em função das características do projeto. Nosso primeiro método aqui, eu vou falar então de métodos que consideram uma superfície de ruptura passando do pé do talude. O que é o pé do talude? Eu tenho a minha crista aqui, talude, o pé do talude é bem aqui embaixo. Então eu quero saber, porque como eu falei para vocês, né, eu posso ter N superfícies passando aqui. As superfícies que vão até o pé são de um tipo aqui. Se ela passar fora do pé do talude, tenho outra condição que nós vamos ver depois. Tá? Então eu estou falando só das que podem estar aqui dentro. Isso vai depender, obviamente, de uma série de fatores, da altura, da inclinação, né? Eu não tenho como pré-determinar onde ela vai passar. Mas aí, então, o que o Phelenis propôs? O Phelenis, como todos os outros autores, né, como eu falei para vocês, eles propõem o tal do número de estabilidade. Só que, claro, como essa superfície aqui não é mais plana, eu vou ter que escolher vários pontos Os. Por quê? Cada vez que eu mudo esse ponto O para o lado, eu tenho um novo círculo, com um novo peso, com nova condição de momentos. Então percebam que é mais complexa a análise quando eu considero uma superfície circular, diferente da plana. A plana me permitia simplificações, deixando meu número de estabilidade mais fácil de ser deduzido, né? Então aqui o número de estabilidade proposto por Phelenis com essa superfície circular, ele vai ser uma função do alfa, que seria essa reta aqui que interpola, que fecha aqui esse meu círculo proposto, esse ângulo aqui. Relativo, então, né? Isso aqui estaria representando um pouco a superfície de ruptura circular. O meu beta, que é o ângulo do talude, como nós vimos na outra videoaula, e o meu θ. O θ, essa abertura do raio aqui, ó, é 2 θs. Então, observem o que está dizendo esse θ, na verdade. O θ representa mais ou menos a posição do meu ponto O. Se eu botar o ponto O aqui, eu vou ter um círculo, uma abertura maior ou menor em função desse θ.
Então, cada vez que eu mudo esse valor, alguma propriedade, eu vou ter uma equação do número de estabilidade que é baseada nesses parâmetros, certo? Bom, com essa equação gigantesca, né, de difícil solução manual, digamos assim, o Felênios propôs aí uma série de ábacos, né? Mas ele propôs esses ábacos tendo em vista o quê? Usando aquela equação, o Felênios percebeu que quando eu tenho aberturas com essa magnitude e esses betas aqui, ó, tinha essas superfícies, esse ângulo θ, como mais críticas. Então, obviamente, ele mapeou, né, sabendo a abertura do círculo, o talude, né, jogando lá no ábaco dele, resolvendo a equação, ele propôs aqui alguns valores onde o θ é aproximado. Para que isso que ele fez isso? Por quê? Porque imaginem vocês, toda vez que fosse fazer um talude, tem que ficar jogando milhões de pontos e procurando qual o menor fator de segurança para aquela abertura. Então ele já pré-propôs valores de θ em função do ângulo beta de vocês. Então, se eu tenho uma inclinação de 55, eu já vou buscar aí um θ de 78, que provavelmente irá me proporcionar o círculo de ruptura crítico. Só para dar nós estamos falando aqui de φ igual a zero, né? Mas o Jumix também ele propôs ábacos, né? Com a extensão da análise do Felênios, considerando aí o φ diferente de zero. Bom, com essa proposição aí de propor valores de beta e θ para aproximar, né, o nosso ponto O de círculo crítico, o Felênios percebeu uma coisa. Ele percebeu que quando o círculo passava no pé, eu tinha aquelas variações de ângulo θ. Mas esse ponto O aqui, numa condição mais perigosa, é quando eu tenho um talude infinitamente profundo. E esse ângulo máximo de 2θ é igual a 133 graus, aproximadamente. Esse valor aqui, 133 graus, aplicado naquela equação de estabilidade que eu falei para vocês, tá, gera um valor de 0,74. Função, né? Gerando assim um número de estabilidade de 0,181. Se eu jogar esse valor no ábaco, o beta gerado é 53 graus. Então, o que o Felênios nos diz? Que quando o talude tem mais que 53 graus, as superfícies críticas vão passar aqui no pé do talude. Agora, quando o meu beta é menor do que 53 graus, eu vou ter, então, superfícies profundas, ou seja, a ruptura passa do pé do talude. Isso facilita muito, né? Tanto para próprio cálculo, porque percebam que a gente está afunilando as coisas, a gente não está mais tão no escuro. Nós já sabemos previamente quais os ângulos betas e o ângulo θ que maior, que vai gerar uma superfície mais crítica, e já sabemos que em função do ângulo do talude a superfície é profunda ou passa no pé. Então isso ajudou a muitos dos métodos que buscam lá o número de estabilidade a afunilar esses ábacos e ter ábacos cada vez mais precisos e mais direto para nós aplicarmos de forma mais rápida, né, essas soluções. Outra coisa importante que deve ser considerada é a questão da superfície de ruptura. Se ela é profunda ou não. Tá? Por quê? Se eu tenho um solo homogêneo, ele só rompe dentro do solo homogêneo e consegue formar uma superfície próxima a essa superfície circular. Agora, se eu tenho um anteparo muito resistente próximo à superfície, como eu falei para vocês, o círculo vai ser forçado a passar por aqui. Então, a minha análise, né, esse aqui vai ser um outro condicionante que vai afunilar a minha equação e eu vou poder achar outro número de estabilidade de forma mais fácil. Então, essa relação aqui é importante também. Da mesma forma, se eu tiver algum obstáculo, né, se eu tiver alguma cava ou algo semelhante, que vai forçar o meu círculo a passar aqui no pé do talude. Bom, então para complementar ali a análise do Felênios, eu trouxe aqui a situação
do ábaco de Taylor, que é um outro autor que propôs esse ábaco, que é um dos primeiros ábacos que trabalham com número de estabilidade. Esse ábaco aqui é a versão completa do Taylor, tá? Percebam que aqui, ó, eu estou considerando φ igual a zero. Então, com φ igual a zero, eu vou trabalhar aqui, e aqui eu tenho as condições de enterramento, ó, tá? Que acabamos de ver aqui no slide anterior, a relação D, e aqui apenas solos com φ igual a zero e D igual a 1. Tá? Então, se eu tenho um solo puramente coesivo, o meu ábaco é só essa linha aqui. Se eu tenho um solo puramente coesivo, mas ele está com aquela condição com uma camada mais resistente próxima ao talude, eu venho para essa zona aqui. Se eu tenho um solo com diferentes valores de ângulo de atrito, eu uso essa parcela do ábaco. Então, eu só vou entrar aqui com a inclinação do meu talude, vou ir na condição que eu estou escolhendo aqui, né? Por exemplo, se eu tenho um ângulo de atrito ou não, e vou achar o meu número de estabilidade, que eu vou fazer, que nem a gente viu na aula anterior, comparar com as características do meu projeto e vou ter aí, então, o meu fator de segurança. Aqui eu trouxe para vocês essa parcela de cima aqui do Taylor, ó. Cima aqui, ó, então φ igual a zero para cá. Eu dei um zoom aqui. Perdoem a foto de má qualidade aqui no slide, eu tenho que tentar passar essa figura aqui para ficar mais nítida, né? Mas aqui a gente tem, ó, então percebam que aqui a equação, aqui até é o contrário, né? O beta está aqui embaixo e o número de estabilidade está aqui. Ó. Vou ficar mais simples. Então essa é a linha de φ igual a zero e aqui, considerando aqui esses diferentes níveis de enterramento do meu solo. Então eu trouxe um exemplo também, assim como na outra videoaula, um exemplo de como resolver usando o método de Taylor. Então, por exemplo, vamos pegar um talude com 8 metros de altura, uma inclinação de 2 para 1 e uma coesão de 30 graus. Vou considerar o meu φ igual a zero. Tá? Então, qual é o meu fator de profundidade? Meu fator de profundidade é a relação dessa profundidade H, da altura do talude H, mais o meu D, tá? Que é essa parcela de enterramento. Então, isso aqui é DH. Então, eu vou dividir DH, que é 9,6, e dividir pela altura H, 8. Isso vai dar meu fator de profundidade que eu entro lá no ábaco, que é 1,2. O meu beta, em função da inclinação do meu talude, ele é 26,6 graus. Tá? E com base no gráfico, então, entrando lá no gráfico, eu vou perceber o quê? Vou voltar aqui. Ó. Se eu tenho 1,2 de D e 26,6 de beta, ó, 1,2 de D, está aqui 1,2, e 26 ponto alguma coisa, ó, vou tocar aqui mais ou menos, ó, e aí vou chegar no valor. Tá? Aqui eu estou sem precisão, né, obviamente, mas o valor do número de estabilidade é 0,146. Vou fazer lá meu fator de segurança, número de estabilidade 0,146, coesão por gama H, coesão é 30, gama 18, altura do talude é 8, o meu fator de segurança, então, é 1,43. Então percebam, né, pessoal, que a matemática da parcela de taludes ela é bem bonita, né? Eu acho fascinante, mas ela é complexa também, é difícil nós calcularmos um talude à mão. Mas todos os métodos de estabilidade do talude visam simplificar essas soluções através de ábacos. Certo? Então, qualquer método que vocês acharem na literatura, provavelmente ele vai ter um ábaco para diferentes cenários, para diferentes situações. E como eu falei, infelizmente, não posso trazer todos aqui. Ficaria dias falando de todos os métodos de estabilidade, nem conheço todos também. Mas, enfim, espero que tenham gostado da videoaula. Espero que tenham entendido o exemplo, certo? E bons estudos. E numa próxima videoaula, então, falaremos dos métodos de fatias.